Você precisa ensinar o seu bebê a dormir. O bebê precisa dormir de dia no claro para não trocar o dia pela noite. E o bebê não pode dormir de dia para dormir bem à noite. Quem aqui nunca ouviu nenhuma dessas dicas? Pois é, o problema é que essas dicas e muitas outras crenças, ao invés de te ajudar, podem complicar e muito a sua vida e o sono do seu bebê. Então hoje eu estou aqui para te falar sobre os 5 principais erros cometidos no sono dos bebês e os seus impactos, o que ao invés de ajudá-lo a dormir, dificultam e muito para que ele durma a noite toda. Então vamos lá, erro número 1, é não saber o conceito do que é uma noite inteira de sono, o que ocorre frequentemente com a mãe de bebês muito pequenas, como por exemplo o recém-nascido, e claro, gerando muita frustração. Para o recém-nascido, por exemplo, o esperado é que ele durma no máximo 3 horas e em seguida acorde, pois o seu sono acontece em blocos de até 3 horas. Ele ainda não consegue prolongar o sono e ele ainda nem sabe o que é dia e o que é noite. Ele não tem a formação do seu relógio biológico ainda, que é um mecanismo que diz ao seu organismo o que é dia e o que é noite. Lembrando que sim, o recém-nascido tem que ser acordado com até 3 horas para mamar, devido ao risco de hipoglicemia. Já entre 6 e 8 semanas de vida, o esperado é que as horas de sono aumentem um pouco, que ele passe de 4 a 5 horas dormindo, alguns até 6 horas dormindo. E por que isso acontece? Esse é padrão da imaturidade. Ele não consegue fazer ainda a transição de ciclo de sono e por isso continua acordando. Tá? Mas não se esqueça, mesmo não sendo mais um recém-nascido, esse bebê menor de 3 meses ainda está na estrogestação. O seu sono ainda vai ser mais curto, tá? Porque é aquele período com muita imaturidade. E vai precisar de muito contato e as condições que se assemelhem ao ambiente do útero. E por isso, dificulta nessa passagem de um ciclo para o outro do sono. Já entre 3 e 4 meses, aí sim, muitos bebês passam a ter a capacidade fisiológica de dormir pelo menos 10 horas sem precisar mamar. E o erro número 2 é não entender que o sono é uma habilidade que precisa ser aprendida, mas não ensinada. É como aprender a virar ou a andar. Não tem como você ensinar um bebê a fazer isso. Alguns viram com 3 meses, outros viram com 6 meses. Com o sono é exatamente a mesma coisa. O bebê plenamente saudável também passa a ter essa capacidade de dormir entre 3 e 4 meses, para conseguir dormir até 10 a 12 horas. Mas isso não significa necessariamente que ele vai dormir isso tudo. Ele vai adquirir a capacidade. Conseguir é outra história. Tá? E se não for ensinável, o que pode ser feito? Oferecer as condições adequadas e dar a oportunidade para que ele durma, garantindo que ele fique bem relaxado, bem confortável. Tá? Então para de tentar ensinar o bebê a dormir e passa a pensar mais no que ele precisa para isso. E o erro número 3, o bebê tem que dormir no claro para diferenciar o que é dia e o que é noite. E aqui entenda, o bebê precisa ter contato com a luz para entender o que é dia e contato com o escuro para entender o que é noite, isso está certo. Isso vai possibilitar que o relógio biológico dele vá se formando. Mas esse contato é no tempo acordado e não no tempo dormindo. Agora, no tempo dormindo, independente se é soneca, independente se é sono noturno, o ambiente do sono precisa ser escuro ou com o mínimo de luz possível, porque a ausência de luz influencia positivamente na qualidade desse sono. E essa é a hora que muitas me perguntam, mas se tiver tudo escuro, o bebê não vai achar que é noite, vai dormir várias horas seguidas? Não, claro que não, quem dera se fosse assim. Mas o que vai determinar se o seu bebê vai dormir várias horas seguidas é a melatonina, tá? Que vai ser começada a produzida no finalzinho da tarde. Nem que você deixe tudo escuro, o bebê não vai dormir várias horas seguidas nas sonecas. Já o erro 4 é a falta de sonecas. Muitas pessoas acreditam que se o bebê dormir durante o dia, ele não vai dormir à noite. E esse é um conceito muito ultrapassado. Na verdade, é totalmente o oposto. O bebê que não dorme de dia não tira os descansos necessários e vai ter muito mais dificuldade para dormir à noite. Mas por que isso acontece? Porque ele fica muito exausto e bastante irritado. E você definitivamente não vai querer vê-lo assim, que é o efeito vulcânico. E para quem está chegando agora, o bebê em efeito vulcânico é aquele bebê que não dormiu o que precisava e passou várias horas acordado, chegando a um estado de exaustão. Então ele inicia um choro inconsolável, ele fica muito irritado e vai dar muito mais trabalho para relaxar e para dormir. Tá? É mesmo como um vulcão entrando em erupção. Depois fica impossível de controlar. E eu sempre digo que o bebê que não tira sonecas de dia vai tirar à noite, porque isso vai fazer com que o sono noturno fique muito picado. E por fim, o erro número 5,
que é não entender que não basta simplesmente estar com sono para dormir. Entenda que o bebê não quer dormir. Mesmo com sono, ele não dorme. Para que ele durma sem briga, você vai precisar de um bom ritual do sono, ou seja, de uma boa forma de relaxar esse bebê para que ele se entregue ao sono. E é isso, esses são os 5 principais erros relacionados ao sono do bebê. E infelizmente ainda são muito cometidos. Porque frases como essas são ditas de geração em geração há muito tempo. E de tanto serem ditas, acabam sendo encaradas como verdade. Mas agora você já sabe o que fazer e cabe a você melhorar o sono do teu bebê.